fazer uma pergunta falando da forma administrativa. Só um minutinho. Tramita no Congresso uma proposta de reforma administrativa do governo. Certamente você é a favor, já vi inclusive algumas manifestações pró. Mesmo diante dessa crise que vem sendo provocada pelo coronavírus, você continua apoiando essa reforma administrativa proposta pelo governo? Mais do que nunca, a reforma administrativa se mostra necessária. Em primeiro lugar, o funcionalismo público consome um alto nível de recursos em atividades meio e não atividades fim. O dinheiro deveria estar lá na ponta e não no meio, na máquina, na administração. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um cargo de operador de videocassete no governo federal. Só que por causa do regime único de contratação que nós temos hoje, a gente não pode extinguir esse cargo, não pode remodelá-lo para outra atuação. Então, o que nós estamos fazendo? Enquanto precisa de recursos chegando lá no cidadão, lá na ponta, nós estamos gastando dinheiro com algo que está totalmente obsoleto. O Estado tem que seguir um modelo cada vez mais flexível para poder atender quem mais precisa. O mundo muda a cada ano. Quantos milhões de trabalhadores são afetados pela reforma administrativa? Posso terminar a minha colocação? Tá, olha, Daniel, eu diria que 200 milhões. Porque hoje você tem um Estado que se serve do povo e não um povo que pode usar os serviços públicos. Então, mais do que nunca. E outra, você tem regimes de contratação que agora vêm na reforma administrativa que permitem uso de temporários, contratos mais flexíveis. Então, por exemplo, a gente está tendo a crise do coronavírus agora. Ao invés de fazer uma licitação, por exemplo, a prefeitura poderia ter a liberdade de contratar funcionários públicos para um projeto específico que dura aí 6 meses, 1 ano, não sei, e depois desligá-los. Mas não. Hoje, ou você faz via licitação ou via contratação e concurso público, que vai gerar um passivo para o resto da vida do funcionário público e que, às vezes, não tem sentido você contratar uma pessoa para um projeto específico porque ela ficar para sempre com um vínculo empregatício no contrato de trabalho regime jurídico único. André, veja só. Você disse que o montante acaba ficando, boa parte, com o funcionalismo público. O Paulo Guedes, quando ele foi defender essa reforma, ele falou que o Estado gasta 90% com salários e ainda tem que aumentar, o que é uma grande mentira, porque, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com salário não pode ultrapassar 50% do valor líquido. E detalhe, desses 50%, 23% são para militares e para aposentados. Esses dados são da Secretaria do Tesouro Nacional. Hoje o Brasil tem aproximadamente 12 milhões de servidores públicos, o que dá mais ou menos 12% dos trabalhadores economicamente ativos. Enquanto a OCDE demonstra que a média dos desenvolvidos é de 21%. Nos países nórdicos, chega a 40%. Para se ter uma ideia, aí entra mais ou menos naquilo que eu falei. Gostam de falar que o funcionário público, que o servidor público está recebendo e tem pouco trabalho. Pelo contrário, os números mostram que a produção aumentou. Em 1991, servidores federais, tínhamos 620 mil servidores federais. Em 2018, são 622 mil. Ou seja, aumentou a produtividade, aumentou a demanda, mas o número de servidores se manteve estável. Detalhe, a reforma administrativa que você está defendendo, ela viabiliza a redução da carga horária e da remuneração em até 25%. Então, vamos pegar os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os policiais, tendo uma redução de 25% na sua carga horária e no seu salário, isso vai afetar diretamente o trabalhador e o cidadão que depende desses serviços. Então, nesse momento
de coronavírus, de pandemia, fica cada vez mais claro que a gente precisa investir na saúde pública para contar com esses servidores públicos da saúde que estão hoje sendo até chamados de heróis, com condições precárias para atender a população e salvar o máximo de vidas possível. Junto com isso, precisamos... Pode continuar, pode falar, eu passei o tempo. Isso. Vamos lá, Danilo. Primeiro, uma confusão sua conceitual. 90% do orçamento hoje é comprometido com despesas obrigatórias, não é com o salário. Veja bem, é uma diferença contábil aí que acho que você confundiu. Não, sobre a lei de responsabilidade fiscal... Não, o Paulo Guedes nunca ia falar isso. Desculpa, não. O que nós temos hoje é o índice de engessamento do orçamento. O Paulo Guedes disse que o gasto é de 90% com o salário e ainda tem que aumentar o salário. Sendo que, na verdade, o funcionário público ele nem passa pela negociação coletiva. É um detalhe, mas pode continuar. Tá, vamos lá. Lei de responsabilidade fiscal. Você sabia que a maioria dos estados descumprem as suas leis de responsabilidade fiscal? Só que o governador não é empichado porque nós temos um problema de aparelhamento político dos tribunais de contas do estado. Tá? Esse é um fato. A gente gasta muito mais com folha do que a lei de responsabilidade fiscal exige. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que, se você for ver o custo efetivo da folha de pagamentos, está em 75%. Mas o Tribunal de Contas dá algumas pedaladas, desconsidera algumas despesas, alguns inativos, que faz cair para 53%, 52%. Ou seja, e isso se repete Brasil afora, só para conhecer um pouquinho a realidade brasileira. Sobre a OCDE, a comparação com o Brasil, o que você falou, o número de funcionários públicos aqui no Brasil está abaixo da média da OCDE. Correto. O que você não deu é a informação do custo. Os nossos funcionários custam muito mais do que a média da OCDE. Não interessa só a quantidade. Veja, nós temos um quadro no funcionalismo público que é o seguinte: você tem muitos funcionários públicos de baixo escalão. A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal permite 50% do líquido, não é do bruto. E a gente está abaixo disso. O que você está desconhecendo é as pedaladas que os tribunais de contas dos estados fazem, tá? Para driblar essa exigência correta da lei de responsabilidade fiscal. Que o seu partido vira, mexe, é contra. Né? Mas voltando para o fato você também deveria ser contra. Imagina, eu sou totalmente a favor da responsabilidade fiscal. André, você é um cara novo. Você é estudado. Larga essas cartilhas de liberal velho, vai ver o que hoje estão falando os liberais lá de Chicago com relação à austeridade. Para se ter uma ideia, até mesmo Henrique Meirelles, que há pouco tempo estava defendendo a lei de responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, está defendendo até impressão de dinheiro, cara. Daniel, vamos lá. O dia que você me apresentar Henrique Meirelles defendendo um Estado deficitário em anos de bonança, por exemplo, aí pode me internar, porque realmente eu estou doente. O problema é que a esquerda brasileira... Eu não sei se você está vivendo no mesmo Brasil que eu. Danilo, você pode... Eu acho que eu vivo. Eu vivo num Brasil de dados e evidências. Agora, vamos lá, vamos a alguns fatos. O problema é que até para o keynesianismo a esquerda é vulgar. A esquerda é vulgar no keynesianismo. O que a cartilha keynesiana diz? Que você precisa de superávit e responsabilidade fiscal nos anos de bonança para poder gastar nos anos de crise. O que a esquerda fez com o auxílio do seu partido foi irresponsabilidade pura, gastança pura. Então vocês gostam do Lula. Vamos lá, calma. O Lula teve uma gestão econômica no Lula 1 e Lula 2 que foi correta. Marcos Lisboa... Olha, o Lula foi eleito em 2002, concorda? 2003, superávit primário. 2004, superávit primário. 2005, perfeito. Superávit primário. 2006, superávit primário. 2007, superávit primário. 2008, superávit... Até 2013 a gente teve superávit primário. Parabéns, você descobriu que o governo Lula seguiu cartilhas ortodoxas da economia. Marcos Lisboa que o diga. Um grande referencial teórico. Qual era o preço das commodities? Vamos lá. Você não tem... Danilo, é um erro você colocar só as commodities
como um fator decisivo. Tá? Agora, vamos lá. O governo Dilma simplesmente inverteu a tendência que se seguiu no Lula, com a nova matriz econômica, a partir de 2010. Mas teve superávit primário. A tendência do superávit é de redução. Primário. Mas teve superávit em redução. A gente teve uma crise em 2008. A gente teve uma crise econômica em 2008 que afetou o mundo inteiro. E o Brasil teve superávit primário. E o problema é que em 2010, 2012, 2013, 2014, a gente já não estava com a crise global. Os países já estavam crescendo em média 2%. E o Brasil na gastança irresponsável, etc. Agora, só para terminar minha resposta, que você não deixou eu concluir. Você sabia que 2/3 dos funcionários públicos federais estão entre os 20% mais ricos desse país? Por que será? Se você vier, por que será? Porque a elite do funcionalismo público está tomando o estado de assalto. A Previdência gera 21%. A verdade, quem toma Daniel, o Estado brasileiro de assalto é o rentismo, são os banqueiros que estão no seu partido, que são parasitas que, através da dívida pública, comem da economia real do brasileiro. E por isso, milhares de brasileiros vivem quase na extrema pobreza, sem nenhum tipo de condição de vida e de condição de trabalho digna, por conta dessa dívida pública que é mantida por causa do Paulo Guedes, por exemplo. Nunca antes na história desse país o juro esteve tão baixo. Você agradeça as políticas liberais que vocês tanto condenam. Porque na época do Lula-petismo, da época da Dilma, o juro estava em quanto? 14%? Era isso mesmo? Quem que é o rentista? Ora, vamos aos fatos. Mas quem que malucrou nesse período? Justamente os bancos. E eu sou contra também. E esses banqueiros estão no seu partido. Porque o que eles foram fazer no seu partido? Você defende a política econômica que a Dilma empreendeu? Eu não estou defendendo, não. Eu falei só de superávit primário. Que vocês defendem tanto essa questão de superávit primário, então vão abraçar o Lula, vão abraçar a Dilma. Porque vocês falam pelo contrário, né? Vocês falam, não, a gente tem que fazer mais ajuste fiscal. Por quê? Porque a gente está sofrendo os desmandos dos governos anteriores. Só que nos governos anteriores teve superávit primário. Você está esquecendo os últimos 5 anos. Mas só para concluir a minha fala, Danilo, por favor, que a gente tinha combinado aqui no debate o tempo de fala, a Previdência Social gera 21% da desigualdade existente no país. Só a parte do funcionalismo público gera 11%. Você me perguntou por que uma reforma administrativa é necessária? Eu te falo, porque 2/3 dos funcionários públicos federais estão entre a elite desse país. A gente tem muitos funcionários de baixo escalão recebendo relativamente pouco, uma rápida progressão de carreiras e muitos funcionários aqui no topo da carreira, recebendo muito. É por isso que a gente precisa de uma reforma administrativa. Agora, você está esquecendo de um detalhe muito importante. Se você me permitir, a gente pode ir para a próxima pergunta e respeitar as regras combinadas do debate. Ou você prefere... Eu gosto do combinado. Não, é porque falar isso parece muito simples. Só que a gente tem que pensar como que se dá a economia entre investimento, risco e retorno. Com essa reforma administrativa, que vai, de certa forma, afetar o trabalho de milhões de servidores, são diretamente 12 milhões, e diretamente, contando as famílias, são 50 milhões de pessoas. O cara, temendo uma reforma desse porte, que vai, de certa forma, afetar nas suas condições de trabalho, ele vai deixar de financiar uma casa, ele vai deixar de financiar um carro novo, ele vai deixar de consumir mais, e isso vai fazer o quê? Vai regredir mais ainda a economia que já anda em recesso. Bem-vindo ao Brasil, Danilo. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. Por que o Brasil é um país pobre? Vamos... Olha, eu posso retornar aqui a várias obras. Tem uma que eu gosto muito, porque as nações fracassam. As instituições brasileiras estão desenhadas de uma forma totalmente equivocada, favorecendo monopólios, oligopólios, favorecendo o rentismo, conforme políticas que você e o seu partido apoiaram aí nos últimos anos. Agora, vamos voltar ao debate, por favor. Historicamente, a gente pega as votações do PSOL junto com o PT. Vamos voltar ao debate municipal.
O Novo é o partido que mais votou com o Bolsonaro, inclusive, né? Nas pautas econômicas, sim. Nas pautas econômicas, política também. Quando foi convocado o Weintraub, o ministro da Educação, o Novo votou junto com o Bolsonaro. Das 17 propostas do governo, o Novo votou junto em 16. Tá bom. Vamos lá. Voltando para o debate municipal.